Jonas capítulo 1, nós leremos o último versículo do capítulo 1 até o versículo número 10 do capítulo número 2. Jonas 1, 17 até o 2, 10. Nós já iniciamos a exposição desse texto semana passada, no último domingo. Entretanto, fomos até a metade do versículo número 6. Com a graça do Senhor, nós concluiremos este sermão neste domingo, que será a partir do versículo 6, parte B, até o versículo número 10. Entretanto, nós leremos todo o texto. Jonas capítulo 1, versículo 17, até o capítulo número 2, versículo número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Grandioso, supremo e eterno Deus, Deus infinito, Deus imutável, Deus de Deus, Senhor dos senhores, Deus criador, sustentador, consumador e redentor de toda a tua criação. Deus que derrama juízo, mas também derrama graça. Nesta manhã estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz, e é exatamente isso que nós te rogamos neste momento. Fala conosco. Que possamos, ó Senhor, te ouvir com ouvidos bem abertos, com olhos atentos, e que possamos enxergar a salvação e a redenção das nossas almas através da pregação da tua palavra. Te rogamos, ó Pai, que apesar de mim, pobre, deficiente, pecador, miserável, que o Senhor me use nesta manhã para pregar tão somente aquilo que a tua palavra nos mostra, aquilo que o teu Santo Espírito inspirou nesse texto. Que possamos, Senhor, nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo e saiamos daqui amando mais o nosso Redentor do que quando nós entramos. É assim que nós te rogamos, em nome e para a glória dele. Amém. Amém. 26 de maio de 2013, 4h50 da manhã, o navio saindo da Nigéria enfrenta uma grande tempestade. As ondas balançam o navio de um lado para o outro e esse navio vem a naufragar. Esse navio fica de cabeça para baixo no fundo do oceano e um homem chamado Harrison O'Kenny, 29 anos, fica preso em uma bolha dentro desse navio durante 3 dias. Nada mais parecido do que a história de Jonas.
É impressionante porque este homem era crente e clamava ao Senhor o tempo inteiro dentro daquela bolha em um navio submerso de cabeça para baixo no fundo do oceano, sem perspectiva alguma de vida. Foram mais de 60 horas, cerca de 3 dias que ele passou ali afundado. O interessante, como eu disse semana passada, é que normalmente nesse tipo de situação, onde nós nos vemos sem qualquer força para mudar a condição na qual nós nos encontramos, dificilmente nós conseguimos enxergar a providência divina. E é exatamente por isso que a gente pensa em providência divina como sendo Deus agindo na situação para nos livrar da situação, e não como se a situação na qual nós nos encontramos, por mais calamitosa que seja, é providência divina. Infelizmente nós sempre enxergamos um Deus que é amor, que é cuidado, que nos supre e nos dá o que nós precisamos, mas nunca conseguimos enxergar a Deus como sendo um Deus de juízo, um Deus que se ira, um Deus que derrama a sua ira sobre o povo pecador. Infelizmente, a nossa visão de providência divina sempre está inclinada, sempre aos cuidados, à provisão do Senhor, e nunca ao derramar da sua ira. Esse texto, irmãos, nos ensina exatamente isso, uma nova visão da providência do Senhor. Esse texto nos ensina que o mesmo Deus que castiga o homem, que derrama a sua ira, é o Deus que também o salva. E nós vimos essa primeira parte no domingo passado. Vimos que a situação desesperadora do profeta Jonas foi uma ação direta de Javé, que Deus, movendo todos os meios para que o mar se agitasse, para que Jonas fosse lançado dentro do mar, para que ele afundasse, para que ele morresse no fundo do oceano e fosse levado por um grande peixe. Deus, movendo todos os meios para que isso acontecesse, mostrou a sua providência agindo em punir Jonas pelo seu pecado, fazendo algo que aos nossos olhos poderia ser acaso ou simplesmente uma situação que nós não temos poder sobre ela, mas que Deus também não tem, quando na verdade tudo aconteceu exatamente como o Senhor Deus quis. E nós vimos nessa primeira parte, do versículo 17 do capítulo 1 até o versículo 6, parte A, como toda essa situação de Jonas, esse desespero, esse medo, essa angústia, essa punição, esse sofrimento na vida dele, foi Deus agindo de forma objetiva em uma ação direta contra a vida do profeta Jonas. Hoje nós veremos a segunda parte deste sermão, a partir do versículo 6b até o versículo número 10. Veremos que a salvação do profeta, a mudança em toda a sua vida, a mudança da situação calamitosa, é também uma ação direta de Javé. Para nos recordarmos um pouco do que foi dito domingo passado, eu queria que você se lembrasse que esse texto ele começa no versículo número 17, entretanto o versículo 17, na Bíblia hebraica, faz parte do capítulo número 2, ele é o primeiro versículo desse capítulo. Esse capítulo então inicia-se com 3 personagens e se finda também com 3 personagens. O versículo 17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o versículo número 10 do capítulo 2 termina também do mesmo jeito. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Esse texto ele começa e ele termina falando desses 3 personagens, o Senhor, o grande peixe e Jonas. Mas ele inicia falando que Deus trouxe o grande peixe
para que tragasse a Jonas, e nós vimos muito bem que essa palavra tragar é precisamente destruir, e não como nós entendemos por conta das historinhas de Jonas e dos desenhos bíblicos, infelizmente, que esse peixe apenas engoliu Jonas inteiro ou vivo. E esse texto termina trazendo uma nota de esperança, enquanto ele se inicia no versículo 17, mostrando o Senhor Deus trazendo juízo sobre Jonas. Ele termina no versículo número 10, mostrando o Senhor Deus derramando graça sobre Jonas. E esse texto então ele se fecha, e o centro do texto, versículo número 6, é dividido também dessa mesma forma. A primeira parte do versículo número 6, ainda tratando de Jonas recebendo o juízo do Senhor, e a segunda parte do versículo número 6, agora um revestrez na vida de Jonas, ele recebendo a graça do Senhor. O mesmo Deus que pune, do versículo 17 até a metade do versículo 6, é o mesmo Deus que abençoa e agracia, da segunda parte do versículo número 6 até o versículo número 10. Mas para entendermos o tamanho da graça do Senhor, é necessário entendermos o tamanho da sua punição. E para que vocês se lembrem, no domingo passado eu falei a respeito da progressão que há na vida de Jonas. Ele não ora ao Senhor em momento algum, ele tenta fugir da presença do Senhor, ele se torna contumaz no seu pecado, irreverente para com Deus, sem nenhum pingo de respeito ao Senhor, e Deus então o disciplina naquele mar. As ondas contra o navio, o chacoalhar de todo o barco, e Jonas entende muito bem que aquilo está acontecendo para que ele se volte ao Senhor, para que ele peça perdão a Deus e volte para Jope, muito provavelmente de lá obedeça ao Senhor, indo até Nínive. Entretanto, ao contrário dos marinheiros, enquanto todos buscavam o seu Deus, Jonas continua em silêncio, não orando ao Senhor, não pedindo perdão a Ele, não clamando para que debaixo daquela disciplina o Senhor se apiede dele, o fortaleça para cumprir a vontade do Senhor. Jonas continua inerte, letárgico. E então agora, no versículo 17, o que acontece é que ele sofre a última de todas as penalidades com respeito à disciplina do Senhor. E nós vimos um paralelo perfeito entre Jonas capítulo número 2, pelo menos a primeira parte do capítulo, com Mateus capítulo 18, quando o Senhor Jesus Cristo instrui os seus discípulos a respeito da disciplina eclesiástica. Jonas recebeu a instrução divina e não seguiu. Jonas então recebe a disciplina divina e não se submeteu ao Senhor para fazer a sua vontade. E Jonas agora, no capítulo número 2, recebe a exclusão da presença do Senhor. E se você não se lembra, é exatamente isso que ele diz no versículo número 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Em uma outra tradução, fui jogado para longe da tua presença, fui expulso da tua presença. Jonas então está sofrendo exatamente aquilo que pecadores contumazes sofrem ao serem passíveis da disciplina do Senhor e até as últimas consequências, sendo expulsos da igreja. Nós vimos também que é necessário enxergarmos toda essa situação calamitosa de Jonas como sendo uma punição completa divina por conta do pecado dele. E vimos que, como em Romanos diz, o salário do pecado é a morte. Todo esse texto, desde o capítulo, do versículo número 17 até metade do versículo 6, nos mostra um Jonas que morreu. Por mais que possa haver discussões teológicas a respeito de se Jonas morreu ou se Jonas ficou vivo, o texto, desde o primeiro versículo, que é na verdade o versículo 17 do capítulo 1, nos mostra um Jonas morto. Nós vimos isso pelo fato de que essa palavra tragar, do versículo 17, é a mesma palavra que é usada quando inimigos destroem o povo do Senhor.
O povo do Senhor foi tragado pelo inimigo. É a mesma palavra que é usada quando o Senhor derrama a sua ira sobre um povo, matando esse povo. E as palavras da Bíblia nós vimos, normalmente são: e a terra se abriu e tragou todos aqueles homens. É uma palavra que é usada para as batalhas e para as guerras, mostrando sempre morte o tempo inteiro. E que uma outra tradução dessa palavra é simplesmente devorar, quando animais selvagens devoram outros animais, ou até homens, pessoas. Só isso já nos faz pensar, no mínimo, que Jonas de fato foi morto. E como eu disse semana passada, nem precisamos pensar em uma baleia capaz de engolir um ser humano completo, onde ele tenha no estômago dela um espaço com oxigênio para que ele fique respirando normalmente. Vimos aqui que não importa se seria um tubarão também que devorasse Jonas, partindo ao meio imediatamente e engolindo pedacinho em pedacinho. Nós não precisamos ajudar a Deus na ressurreição do profeta Jonas. Ele é poderoso para fazer tudo do zero novamente. Vimos também que essa expressão que é dita no versículo número 17: e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não necessariamente é uma expressão que precisa ser interpretada literalmente. Veja, não necessariamente. Isso significa que não é um erro interpretar literalmente. Entretanto, essa expressão é uma expressão comumente utilizada para significar morte. Foi exatamente por isso que o Senhor Jesus Cristo usou essa mesma expressão no verso que nós lemos, no texto que nós lemos, aí em Mateus capítulo número 12. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. É uma expressão para morte. Vimos que não haveria ligação alguma, ou que haveria na verdade um contraste ou uma incoerência com Cristo se Jonas não tivesse morrido, porque o Senhor Deus diz em Cristo: assim como foi com Jonas, será comigo. A expressão 3 dias e 3 noites é uma expressão para a morte, e que se Jonas não tivesse morrido, as palavras do Senhor Jesus Cristo poderiam ser interpretadas como: assim como Jonas desmaiou, ficou fora de si, ficou inconsciente, o Filho do Homem também ficará inconsciente 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu. E o que ele está dizendo é que assim como aconteceu com Jonas, acontecerá com ele. E vemos também que essa expressão 3 dias e 3 noites precisa ser uma expressão que significa morte, porque senão ela também não faria sentido nas palavras do próprio Cristo. Nós sabemos que ele morreu na sexta-feira à tarde e ressuscitou no domingo pela manhã, e não passou 3 dias e 3 noites no coração da terra. A expressão é simplesmente para significar morte e não uma expressão literal. Mas nós vimos também, a partir do versículo 1, que Jonas ele clama ao Senhor. Ele ainda diz que as algas o cercaram seu pescoço, que ele ficou sufocado, que ele desceu até as profundezas do oceano, até os fundamentos dos montes. E vocês sabem muito bem que em poucos metros a pressão da água já nos toma por completos. A possibilidade de Jonas ter ficado vivo descendo até as profundezas do oceano era remota. Vimos também que aquele grande peixe não estava boiando ali, aguardando Jonas ser lançado ao mar e logo o engoliu vivo, mas que Jonas desceu até as profundezas do oceano, e lá foi que o grande peixe o engoliu. Para que nós possamos perceber o tamanho da graça do Senhor, a partir do versículo 6, metade do versículo 6 até o versículo número 10, é necessário entendermos o tamanho da ira do Senhor e aquilo que todo pecador merece: inferno, morte. A graça do Senhor não seria avultada, nem demonstrada em toda a glória, se o caso de Jonas fosse um mero caso de desmaio ou inconsciência. O poder do Senhor é grande e supremo sobre a morte, a tal ponto de, se necessário
assim que Jonas nos mostra a ação salvífica de Deus como providência do Senhor sobre a vida dele, uma ressurreição. Veja no versículo número 6, na metade do versículo 6. Diz assim, segunda metade, perdão. Ele diz: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. A palavra sepultura aqui é a mesma palavra Sheol, que nós vemos tantas vezes na palavra do Senhor como referência ao lugar dos mortos. Não é uma simples inconsciência, não é um simples desmaio, mas é uma demonstração de que em meio às mais terríveis tribulações, inclusive a morte, nós podemos experimentar a misericórdia do Senhor de forma tremenda. Lembrando-se do paralelo com Mateus 18, mesmo em momentos em que fomos expulsos da igreja do Senhor, de forma disciplinar, por amar o nosso pecado muito mais do que amar o nosso Senhor, mesmo nesses momentos, ainda há esperança. Lembre-se do caso daquele rapaz lá em 1 Coríntios, que Paulo diz: entregue a Satanás, expulse-o da igreja. O seu pecado, ele não quer se arrepender do seu pecado, e é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Em casos assim, pessoas contumazes devem sofrer a disciplina e serem expulsos da igreja. Mas na segunda carta nós vemos tudo indicando que aquele mesmo rapaz retorna à comunhão com o Senhor, na igreja do Senhor. Uma das primeiras coisas que esse texto deve lhe ensinar é, primeiro, que você não pode e não deve se desesperar por conta do seu pecado, nutrindo em si um peso de consciência tão grande, a ponto de não mais conseguir viver por causa do peso de culpa do seu pecado. Jonas havia sido expulso da presença do Senhor. Jonas havia sofrido a pior de todas as consequências para o seu pecado, e mesmo assim houve esperança para ele. Já é fim do tempo de sofrer pelo pecado. Já é fim do tempo de amargar por causa da transgressão. Já é tempo de não mais sofrer sentindo culpa pela sua transgressão, imaginando que a bênção divina jamais chegará a você, imaginando que não há perdão para você, imaginando que o seu pecado é tão grande, tão horrendo, que você irá para o inferno com toda certeza. Sim, é isso que você merece. Mas o que a palavra de Deus lhe diz hoje é que você não precisa se preocupar com estas coisas, porque enquanto o seu pecado é grande, a graça de Deus é maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque enquanto o seu pecado é horrendo, é gigantesco, o Senhor Deus é infinito, e a sua graça acompanha esse atributo majestoso. Ela também é infinita. E veja que coisa interessante. Jonas faz esta oração ainda no ventre do peixe. É só no versículo número 10 que nos diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Lembre-se, Jonas está no fundo do oceano, no ventre de um peixe, um pouco diferente daqueles desenhozinhos que a gente assiste quando é criança, em um local amplo, quase que com uma cadeira lá para ele sentar, como se tivesse uma luz lá dentro e ele conseguisse ver tudo. Muito provavelmente ele está desconfortável, em um local apertado, se doendo por conta do suco gástrico no ventre do peixe, provavelmente quase sem oxigênio,
e numa escuridão total. Sem falar que o peixe continuava nadando para a margem, onde ele iria obedecer o Senhor e vomitar Jonas. Então Jonas estava também sendo chacoalhado de um lado para o outro. Ele abre os seus olhos e não consegue ver absolutamente nada. Não consegue identificar onde ele está, o que está acontecendo com ele, ou até se ele está vivo ou morto. Mas o fato é que Jonas está consciente, muito provavelmente, e nós percebemos isso, óbvio, o Senhor Deus já havia ressuscitado Jonas. Sem saber onde está, sem saber se vai voltar a ver a luz, sem saber o que está acontecendo com ele, as palavras dele são: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas ora ao Senhor, agradecendo ao Senhor por ter livrado a alma dele da morte, ou ressuscitado o seu corpo, mas ele ainda está na barriga do peixe. Perceba como Jonas tem uma percepção tão aguçada da graça do Senhor. Ele não precisa ver a completude de toda a graça sendo derramada sobre ele. Ele consegue perceber que mesmo quando ele não entende nada, mesmo quando ele está cheio de angústia, a graça de Deus o alcança. Lembra do versículo número 2: na minha angústia clamei ao Senhor. Ele está dentro do peixe, cheio de angústia, clamando ao Senhor. E o que ele diz é: o Senhor me livrou. Mas livrou como se ele ainda está lá, sem perspectiva de sair, sem esperança? Isso nos ensina, irmãos, que nós não precisamos e não temos que ver a resolução dos nossos problemas para entendermos que a graça do Senhor está sobre nós. Jonas não viu nada se consertando, ele simplesmente estava consciente, sem entender nada, numa escuridão completa, sem respirar direito. E ele entende que Deus o havia salvado. Ele poderia morrer dali a alguns minutos, mas ele entende que Deus foi gracioso com ele. Isso nos ensina algo essencial: como enxergarmos a graça e a misericórdia divina. A graça e a misericórdia divina sobre nós consistem em abrir os nossos olhos para percebermos que somos dele e nada mais. Não importa se Deus vai lhe tirar de uma situação calamitosa, como foi no caso de Jonas. Não importa se a situação na sua vida continua a mesma e você se sente em uma escuridão, em um aperto, no fundo do oceano, no fundo do poço, seja lá a expressão que você queira usar. Se nada vai dar certo em sua vida e não tem dado, o que importa é que você deve estar consciente de que a misericórdia do Senhor lhe alcança, mesmo quando você não vê diferença na sua situação. Isso já é misericórdia do Senhor, abrindo os seus olhos para que você não esteja mais cego. A pergunta que esse texto faz a você é assim que você age? Ou você é daquele tipo de Tomé que precisa ver para crer? Então, enquanto Deus não mudar a sua situação, enquanto Deus não transformar a sua vida, enquanto Deus não lhe der um emprego, enquanto Deus não lhe der um grande amor, enquanto Deus não salvar a sua família, enquanto Deus não lhe curar da sua doença, você jamais vai agradecer a Ele? Aliás, nas reuniões de oração, quais são os seus motivos de gratidão? Normalmente é sempre quando a gente costuma dizer: a bênção já chegou, a gente já experimentou. Mas perceba, Jonas está no ventre do peixe. A oração que ele faz é no ventre do peixe. Ele entende que tudo o que está acontecendo é providência de Deus. Percebe como até a forma como você ora, agradecendo a Deus, mostra que você não entende a providência dele. Caso contrário, você agradeceria até pelas situações calamitosas que lhe atingem, os problemas, as dificuldades, as doenças, entendendo que tudo isso
assim que você percebe os problemas na sua vida? Ou na verdade Deus não tem nada a ver com eles? Deus é pego de surpresa quando você ora pedindo por saúde, por libertação, e aí Deus olha para você e diz: poxa, nem percebi que você estava assim, deixa eu lhe ajudar então. Aí você vai experimentar a minha graça. Entenda de uma vez por todas: desde sempre, em tudo que acontece com você, a providência de Deus lhe alcança. Os decretos dele acontecem e se realizam. Você não precisa ser salvo da sua situação, da dor, da enfermidade, do problema, para perceber a mão do Senhor. É exatamente assim que Jonas enxerga a providência do Senhor. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que Jonas, ele percebe que não pode fugir da presença de Deus. O versículo 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas está citando o Salmo 18, versículo número 6, e nós vimos como cada versículo aqui, do versículo 2, na verdade, até o versículo número 9, é a recitação de algum salmo. Ele recita o Salmo 18, versículo 6, que diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Veja que interessante. Jonas está no ventre do peixe. Jonas clama ao Senhor cheio de angústia. Jonas entende que o Senhor fez subir da sepultura, ou do lugar dos mortos, a alma dele. E Jonas diz que a oração dele subiu até o Senhor no templo do Senhor. E a pergunta que a gente faz é: como? Se Jonas está dentro da barriga do peixe. Mas você deve se lembrar, em uma boa teologia da presença do Senhor, que o templo significa exatamente que Deus está presente. Enquanto no Antigo Testamento nós temos isso restrito à figura do tabernáculo e do templo mesmo feito de pedras, no Novo Testamento nós temos uma percepção maior, uma visão mais iluminada do que de fato é o templo. Lembra-se que o Senhor Jesus Cristo disse: eu destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. E os discípulos percebem que ele estava falando dele mesmo, que foi morto e em 3 dias foi ressuscitado, e que todo o templo é na verdade uma figura da presença do Senhor Jesus Cristo. Vemos também em João capítulo 1 dizendo que o Senhor Deus tabernaculou conosco, fez a sua morada conosco, o seu tabernáculo. João fazendo uma boa teologia bíblica, mostrando que na verdade o templo, o tabernáculo apontava para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a ideia, toda a teologia da presença de Deus com o homem. É por isso que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. É em Cristo que nós temos não um lugar onde Deus está presente, mas o próprio Deus presente. Quando Jonas diz que clamou a Deus e a oração de Jonas subiu até Deus do santo templo do Senhor, o que ele está mostrando é uma perspectiva muito maior de alguém que teve a sua mente iluminada para ver as coisas no tempo do Antigo Testamento, assim como nós vemos no Novo Testamento. Que o templo do Senhor não é um local restrito lá em Jerusalém, lá em Samaria, mas que o templo do Senhor é todo lugar onde a presença dele se faz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. O que ele diz é: a minha oração subiu a ti no teu santo templo. Sim, no ventre de um peixe. Deus não é mais adorado em locais físicos, em paredes, mas onde ele se faz presente. Em todos os lugares do mundo, nos 4 cantos deste mundo, o Senhor está presente. O que implica dizer que nós não temos como fugir da presença dele.
Esse texto mostra a tolice de Jonas. Um homem que não busca o Senhor, não ora ao Senhor, e o capítulo número 2 é a primeira oração que Jonas faz em todo o livro. É a primeira vez que Jonas se volta ao Senhor. Como eu disse, Jonas na verdade é o vilão da própria história dele, desse livro todinho. Deus aqui é o protagonista, Deus aqui é o herói. E Jonas agora, no capítulo número 2, se vê diante de uma teologia que ele não conhecia. Enquanto o capítulo 1 nos mostra um Jonas querendo fugir da presença do Senhor, o capítulo número 2 nos mostra Deus trazendo para Jonas o absurdo da intenção dele. Ele não tem como fugir do Senhor. Isso ensina para você que você não pode imaginar Deus como alguém para quem algumas coisas são veladas e escondidas, como alguém que não conhece certos aspectos da sua vida, certos momentos, certos lugares, e que você consegue de uma forma ou de outra driblar a onipresença divina, a onisciência dele e fazer certas coisas ou cometer certos pecados sem que ele perceba. Deixa-me lhe dizer uma coisa: por mais que você não perceba certos pecados, o Senhor Deus percebe e contabiliza cada um em sua conta. Por mais que você tente fingir para si mesmo que o que aconteceu não foi pecado, que o que você fez não desagrada a Deus, ou que de fato o que aconteceu foi um mero acaso, as circunstâncias levaram aquilo e você foi pego de surpresa. O Senhor Deus conhece muito bem o seu coração, cada uma das suas ações, e Ele vê tudo o que você faz. Não há como fugir da presença do Senhor. Esse texto chama você ao arrependimento. Você que tem sido disciplinado por Deus, seja em disciplina eclesiástica ou, como nós vimos no capítulo 1, uma disciplina extraordinária, onde Deus chacoalha você e chama você ao arrependimento, ou até mesmo na pregação da palavra. O Senhor Deus está dizendo para você que ainda há tempo de arrepender do seu pecado, de se voltar para Ele. O Senhor Deus está dizendo que a graça dele é tamanha sobre sua vida, que mesmo se for necessário que você seja expulso da igreja, esteja distante da igreja visível, e se esse é o seu caso hoje, ainda há esperança para você. Não tem como você fugir da presença do Senhor. Lembre-se do texto de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Essas palavras são para cristãos que estão disciplinados, que estão tentando fechar as portas para o Senhor, e assim como Jonas fugir da presença dele, o que Deus lhe diz hoje é que isso é impossível. Não importa onde você estiver, o Senhor Deus estará presente, e você pode orar do mesmo jeito que Jonas disse: do teu santo templo, onde o Senhor está presente, a minha oração será ouvida. O que implica dizer, irmãos, que Deus não nos abandona, nem nos mais profundos abismos, nem na pior de todas as situações. E você também deveria parar de enxergar a situação na qual você se encontra como um local onde Deus não se faz presente. Muito provavelmente as suas inclinações pentecostais lhe fazem querer enxergar um agir soberano de Deus de forma extraordinária, e por isso você se sente distante do Senhor, orfanado da presença dele, como se Ele não estivesse junto de você, porque você não o ouve, porque você não sente a presença dele, porque você não vê Ele agindo de forma extraordinária. Lembre-se de Jonas, no ventre de um peixe, numa escuridão completa, muito provavelmente apertado, sendo jogado de um lado para o outro, enquanto aquele peixe nada, sem entender o que está acontecendo, sem ver a luz, sem ver a própria salvação. Ele diz: o Senhor me ouviu. Você deveria começar a orar igual Jonas, sem precisar ver a resolução do problema, mas crendo que a resolução do pior problema da sua vida
aconteceu. Jonas sabia que apesar de todo o pecado dele, de toda a relutância em não cumprir a vontade do Senhor, Deus era misericordioso. Deus havia salvado a alma dele, que mesmo sem ver a luz, sem ver a praia, sem saber nem onde estava, Deus tinha sido misericordioso com ele e ele poderia ver a sua salvação. Não importa se você vai morrer, não importa se a doença que você tem vai lhe levar para o hospital, para a UTI, para o IML, para a sepultura. Importa que o seu pior problema já foi resolvido em Cristo. É assim que você deve enxergar essa vida e as piores situações dela. Deus sempre está presente. Não se preocupe em ouvir a voz dele de forma extraordinária, falando ao seu ouvido em um outro momento que não seja a pregação da palavra. Não queira ver o agir sobrenatural de Deus, curando você no piscar de olhos, para que você entenda que ele é gracioso com você. Esse texto chama você para lembrar que o simples fato do Senhor Deus já ter salvado a sua alma do inferno. E mais um paralelo aqui perfeito com a ideia da regeneração. Estávamos mortos e fomos ressuscitados para a nova vida nele. O simples fato do Senhor ter feito isso com você já é a mais perfeita, a mais bela, a mais absoluta e completa demonstração de que ele não leva em consideração o seu pecado, mas que a graça dele é superabundante em sua vida. A alma que desfalece por conta do pecado agora encontra-se com a salvação do Senhor, mesmo não vendo a resolução de todos os problemas dessa vida. Isso deve acalmar o seu coração com respeito ao coronavírus. Já parou para pensar isso? Esse texto mostra para você que não importa se você for tomado completamente pela Covid e tiver que ir para o hospital, ser entubado ou coisa do tipo, que a resolução desse problema não é tão importante quanto a resolução do pecado que já aconteceu. E mesmo se você for pego pelo Covid, você não precisa se desesperar. Jonas estava no ventre de um peixe, numa escuridão total, sem saber nem o que estava acontecendo, e muito provavelmente imaginando: eu vou morrer daqui a pouco, mas eu sei que aonde eu estou, o Senhor Deus está, que eu não preciso ver a resolução do problema, eu não preciso ver a luz, eu não preciso ser jogado na praia de novo, eu só preciso me lembrar que a misericórdia dele é grande, e é isso que faz toda a diferença. Não importa se você morrer semana que vem de Covid, porque os leitos dos hospitais não cabe mais ninguém, que as UTIs estão cheias, e daí? Obviamente que isso não é um incentivo para você viver desleixado e não cuidar da própria saúde. Lembre-se do 6º mandamento: não matarás. Entretanto, lembre-se também que caso você contraia Covid, isso não foi uma circunstância do acaso. Isso é a providência de Deus chegando até você para abrir os seus olhos, assim como aconteceu com Jonas, para que você perceba que Deus vai estar presente com você, não para lhe curar, porque essa pode não ser a vontade dele, mas para abrir os seus olhos, a fim de que você enxergue o quanto você merece o inferno, a punição pelos seus pecados, e o quanto a graça dele é suficiente para lhe tirar de lá e lhe dar uma nova vida. Jonas percebe a misericórdia do Senhor. Veja o versículo número 8. Ele diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas não está falando com respeito a outras pessoas, ele está falando dele mesmo. Os que se entregam à idolatria vã são outras pessoas também, mas ele está falando de si. Foi ele que se entregou ao desejo do próprio coração, ao desejo de fazer a própria vontade, contrariando as ordens do Senhor, abandonando o Senhor.
fugindo da presença do Senhor. Entretanto, o que ele diz também é que aqueles que se entregam à idolatria vã, que querem fazer a própria vontade, os próprios desejos, eles abandonam não apenas Deus, como ele dizia que queria fazer, mas eles abandonam aquele que lhes é misericordioso. O sentimento de Jonas nesse momento aqui, irmãos, é de vergonha, é de constrangimento. O que ele está dizendo é que Deus é tão misericordioso que Ele cuida até daqueles que colocam outros deuses no lugar dele. Deus é tão misericordioso que Ele perdoa aqueles que o traem. É exatamente isso que é idolatria. É exatamente isso que é o desejo de fazer a nossa própria vontade. É traição, é adultério, é colocar o nosso desejo, a nossa vontade em primeiro lugar, como se ela fosse um Deus, e destronar o Senhor. E aqueles que fazem isso abandonam um Deus que é misericordioso, um Deus que tem misericórdia até sobre aquelas pessoas que ainda fazem isso. O que Jonas está dizendo aqui é vergonhoso, essa sua atitude de continuar relutando contra o Senhor, de continuar desejando fazer a sua própria vontade, de continuar achando que você é o dono da sua vida. Sabe quando é que isso acontece? Quando você se desespera por conta das situações calamitosas que vêm sobre você. São essas as situações que provam que você não tem o controle da sua própria vida. Você não pode mudar, você não pode se curar, você não pode mandar no coração das outras pessoas, você não pode pagar um salário para si mesmo. Essas situações provam que você não tem o controle de si, das circunstâncias, dos outros, e você se vê absolutamente de mãos atadas. O desespero nesses momentos só prova o quanto você continua querendo ter o controle da sua própria vida, destronando o Senhor e colocando o seu próprio eu como o Deus supremo sobre tudo. Lembre-se do que nós vimos no capítulo número 1. Deus há de disciplinar aqueles que agem dessa forma, como Jonas agiu. Deus há de destruir todos os nossos ídolos. E assim como Jonas, se o seu ídolo é o próprio eu, a própria vontade, o próprio desejo, Deus não está distante de você, também em juízo. Arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor, abandone o desejo de fazer a sua própria vontade, antes que você abandone o Senhor que é misericordioso. Lembre que a palavra de Deus diz: o amor dele nos constrange. Se você ainda não consegue ver as misericórdias desse Deus em meio a tudo isso, e você continua alimentando os seus deuses, os seus ídolos vãos, você ainda não conheceu o Evangelho do Senhor. Você ainda não conheceu o tamanho amor desse Deus. Você ainda não foi constrangido pela misericórdia dele. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele percebe que a misericórdia do Senhor está no fato de que o Senhor livra a alma dele do inferno, e isso é suficiente para que ele abandone os seus ídolos, abandone o seu próprio eu e agradeça ao Senhor por algo que ele ainda nem viu. O versículo 9 nos diz: mas com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. O que nós vemos aqui é um fruto de arrependimento na vida de Jonas, porque aquele que se encontra com a misericórdia do Senhor, aquele que percebe a providência do Senhor em meio a todo caos, mesmo não vendo a resolução humana para o problema, ele demonstra que de fato reconheceu tudo isso, que de fato a sua mente foi transformada e que agora não importa mais o que aconteça. Jonas poderia morrer alguns minutos após essa oração, mas que a segurança
daquele que encontrou-se com a misericórdia do Senhor, jamais o abandonará. Jonas então demonstra frutos desse arrependimento. O primeiro fruto é a gratidão. Com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifício. Meus irmãos, uma das melhores formas de nós demonstrarmos que nos encontramos com a misericórdia do Senhor, que enxergamos o Senhor Jesus Cristo morto e ressurreto em nosso lugar, que não mais pagaremos pelo nosso próprio pecado, e que independente de estarmos sofrendo nessa vida sem perspectiva alguma de melhora, temos a consciência de que Deus é misericordioso e os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória da vida futura, é a gratidão. Você deveria começar a nutrir um espírito grato ao Senhor, muito mais pela misericórdia dele salvando a sua alma, do que pela resolução dos seus problemas nessa vida. Pelo que você agradece ao Senhor? Se pudéssemos listar alguns motivos de gratidão, qual seria o primeiro motivo pelo qual você agradeceria a Deus? Quando você vem para a reunião de oração, quando vem, nós temos um momento em que agradecemos ao Senhor pelas suas bênçãos. Quais são os seus motivos de gratidão? Quando você ora ao Senhor, lá na sua casa, no seu quarto, portas trancadas, onde Deus também se faz presente, e você agradece a Ele, pelo que você agradece? A pergunta que esse texto faz a você é: será que a sua mente está tão transformada? Será que os seus olhos estão tão abertos para enxergar a graça e a misericórdia do Senhor superabundando sobre o seu pecado muito mais do que sobre a sua doença, o seu desemprego, a sua dor? Ou você só consegue enxergar a graça e a misericórdia do Senhor se ela for maior que essas coisas, trazendo a resolução dessas situações para você? Será que a salvação do Senhor não lhe é suficiente para que a sua alma se deleite completamente em gratidão, esquecendo-se completamente das coisas dessa vida? Será que você tem condição de sorrir em meio a todos os problemas pelos quais você passa? Assim como foi em Jonas, a partir da segunda metade do versículo 6, alguém absolutamente feliz, tranquilo, sabendo que Deus está presente, que Deus o ouve, que Deus já o libertou, que ele já viu a salvação dele, que ele vai para o céu, que ele foi perdoado, que onde abundou o pecado dele, Deus superabundou graça. Ele agradece ao Senhor e ele continua lá no ventre do peixe, sem saber se vai ser vomitado ou não, aliás, sem saber talvez nem que estava no ventre de um peixe. Continuava sofrendo, mas a alma dele já não estava mais angustiada. Será que a certeza da misericórdia do Senhor com relação ao seu pecado pode trazer para você paz de espírito e superabundar onde abunda a angústia, a dor, o medo, o desespero, a depressão, a ansiedade? A pergunta que esse texto faz a você é: será que você já encontrou de fato com as misericórdias do Senhor, demonstradas na cruz do Senhor Jesus Cristo, morrendo por todos os seus eleitos, dando-lhes a razão da existência deles e o motivo supremo para a alegria e tranquilidade das suas vidas? Será que você já se encontrou com o Senhor, ou o seu testemunho é de alguém louco que continua cheio de ídolos e vendo os seus ídolos sendo destruídos e você junto deles? Porque o seu ídolo é a sua própria saúde, ela não anda bem. Porque o seu ídolo é o seu emprego e você está desempregado, desempregada. Porque o seu ídolo é a sua família e você vê a sua família se acabando. Porque o seu ídolo é a sua própria segurança e felicidade. O que você vê é problema atrás de problema e nunca se vê sorridente. Deixa-me lhe dizer uma coisa: ninguém pode lhe dar a certeza de que essas situações vão se findar, mas a palavra de Deus hoje lhe dá a certeza que se
você se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, nada disso será motivo para que você não seja grato, ou para que você se sinta insuficiente, para que você não esteja completo em Cristo. A misericórdia dele superabunda sobre qualquer resolução de qualquer outro problema. A sua gratidão vai demonstrar que você se encontrou com a misericórdia dele. Jonas diz que vai fazer sacrifícios. Essa é uma outra demonstração de que ele se encontrou com a misericórdia do Senhor e a compreendeu muito bem. Ele vai fazer exatamente aquilo que os marinheiros fizeram após tudo se acalmar lá no mar. Após Jonas ser lançado no mar, Deus reter a sua ira e eles desembarcarem, uma das primeiras coisas que eles fazem é oferecer sacrifícios ao Senhor, em uma demonstração clara e evidente de que não há nenhum outro Deus soberano sobre eles. Nós vimos como tudo obedece à voz do Senhor. O mar, o vento, os marinheiros, as sortes que recaem sobre Jonas, o grande peixe, tudo obedece à voz do Senhor. E ainda vamos ver como toda a cidade de Nínive obedece à voz do Senhor, como uma planta obedece ao Senhor, como o sol obedece ao Senhor. Mas aparentemente nesse texto, aparentemente não, de fato, de verdade, Jonas é colocado como o único que não dá ouvidos à voz do Senhor e não obedece ao Senhor. Ele é o vilão desse texto, como eu falei. O que nós vemos, irmãos, é que aqui, no capítulo 2, após sofrer a punição do Senhor, após sofrer a disciplina do Senhor, Jonas tem os seus olhos abertos. E agora sim, Jonas abandona os seus ídolos, a sua própria vontade, o seu próprio desejo de fazer as coisas do jeito dele. E em sacrifício, ou pelo menos prometendo oferecer sacrifício, ele vai demonstrar que não há mais nenhum outro Deus senão Jeová na vida dele. E mesmo que ele não queira e o coração dele se incline para descumprir a vontade de Deus, ele vai cumprir. Nós veremos que é assim que ele cumpre, com má vontade, mas mesmo assim ele faz, porque ele sabe que o Senhor deve ser obedecido, que não deve dar vazão aos próprios desejos e à própria vontade. O que esse texto faz, a pergunta que esse texto faz a você é: você tem agido assim também? Óbvio, estamos na nova aliança, não vamos mais fazer sacrifícios ao Senhor, mas a palavra de Deus nos diz que aquilo no Antigo Testamento é entendido como sacrifício, é agora no Novo Testamento um paralelo perfeito com o nosso louvor. Sacrifícios de louvor. Se você for uma pessoa que se encontrou com a misericórdia de Deus, se encontrou com um Cristo ressurreto, que pagou pelos seus pecados, que lhe livrou do pior dos seus problemas, lhe ressuscitou dos seus delitos e pecados, lhe deu vida e vida em abundância, e você não tem o desejo de sacrificar a esse Deus com o seu louvor, o testemunho que você dá é de alguém que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo e continua morto em seus delitos e pecados. A pergunta que esse texto faz a você é: no momento do cântico, você canta? O seu sacrifício de louvor é notado em um bom testemunho? Você sai de casa antes do culto ao Senhor falando essas palavras que Jonas diz? Aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eu me entreguei à minha idolatria, ao meu eu, à minha vontade, mas me encontrei com esse Deus misericordioso. Estou indo para o seu santo templo, lá aonde eu vou agradecer a Ele com a minha voz e prestar sacrifícios de louvor a Ele. E você entra por essas portas desejoso de que a gente cante. É assim que você vem para a igreja? Ou no momento do cântico você continua calado, cantando baixinho, escondido?
nós teremos mais 2 cânticos hoje. Um no momento da ceia e um no momento do ofertório, semelhante também ao sacrifício de ofertas ao Senhor. E Deus lhe diz que ainda hoje há esperança para você, que pelo menos até o final dessa pregação você se encontre com o Senhor Jesus Cristo e os seus olhos sejam abertos, e tudo aquilo que esteve na mente de Jonas nesse momento, mesmo sem nada se resolver, mas a mente dele sendo transformada, que também aconteça com você, e logo mais você cante e abra a sua voz com todas as suas forças em um sacrifício de louvor ao Senhor, em um reconhecimento de que só Ele merece todo o louvor que sai da sua boca. Essa é uma perfeita demonstração de que você entende muito bem, como Jonas mesmo diz, que ao Senhor pertence a salvação, que não está em suas mãos, que você não tem o controle de si, mas que é Deus quem controla absolutamente tudo, seja no sentido de punição, de trazer disciplina, ou também no sentido de trazer graça, livramento, mudança, misericórdia, bondade. A graça do Senhor nos atinge da mesma forma que a sua ira. Entretanto, apenas aqueles que experimentaram a ira do Senhor e agora experimentam a graça é que podem de fato louvar a esse Deus, entendendo que é a Ele que pertence a salvação, que a salvação não está em nossas mãos, que nós não somos autônomos, que nós não temos a mínima condição de salvar-nos a nós mesmos, mas, como Jonas diz, a Ele pertence a salvação. O que implica dizer que, no estado em que Jonas se encontra, o Senhor já o salvou, abrindo seus olhos e lhe dando a vida eterna, mostrando que Jonas não tem como fugir dele, que Jonas estará para sempre na presença dele, e que também, se o Senhor quiser matá-lo naquele momento, não importa. Se Deus não quiser salvá-lo do ventre do peixe, do abismo, do Sheol, também não importa. A Ele pertence a salvação. Ele fará tudo de acordo com a vontade dele. E é exatamente isso que vemos no versículo número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. O mesmo Deus que inflige medo, dor, punição, é o mesmo Deus que salva, que dá livramento, que ressuscita e que mostra a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são suficientes para nos ressuscitar dos nossos pecados, da nossa idolatria, para nos trazer novamente à presença dEle. É exatamente por isso que você está aqui hoje, que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, e você pode estar na presença dEle, porque Ele é misericordioso. Porque um dia o Senhor Jesus Cristo morreu em uma cruz, fazendo paz entre aqueles que estavam distantes do Senhor e foram expulsos da presença dEle desde o Éden, e hoje podem estar aqui na casa dEle, cultuando a Ele. Essa é a demonstração da misericórdia do Senhor. Nós estamos juntos dEle. A salvação começou ainda no ventre do peixe, quando o peixe ainda não tinha vomitado Jonas na terra, quando Jonas não tinha visto a completa salvação dEle. E é exatamente assim que as misericórdias do Senhor nos atingem. Elas nos atingem aqui, nessa vida, com todos os problemas, com todos os medos, com todas as ansiedades, os pavores, as dificuldades,
Mas enquanto isso não acontece, Deus lhe chama hoje para viver nessa vida, nos dias enquanto você ainda se encontra, talvez no fundo do poço, observando a misericórdia dele, percebendo o agir tremendo dele e se lembrando que um dia você estará para sempre na presença dele. A salvação dele se deu ainda no ventre do peixe. Mas um dia esse peixe vomitou Jonas na terra. Meus irmãos, isso deve nos fazer amar o culto ao Senhor e o momento em que estamos na presença dele. O que nós temos aqui hoje de manhã, neste culto, é um vislumbre do que teremos por toda a eternidade na presença do Senhor. Se você deseja tanto a resolução dos seus problemas e viver em paz, o que a palavra de Deus lhe diz é que você só vai ter isso quando você for vomitado dessa vida e se encontrar na eternidade, na presença do Senhor para todo o sempre. E se esse é o seu desejo, você deveria amar o culto ao Senhor, amar estar na presença dele, amar o dia do Senhor. Essa ideia de presença do Senhor está o tempo inteiro nesse texto de Jonas. A pergunta que a palavra faz para você é: como você tem reagido diante do fato de que o governo tem privado a igreja do Senhor de cultuar a Ele? Como você tem reagido diante do fato de que tantas igrejas fecharam suas portas hoje? O fato de termos visitantes de outras igrejas na nossa igreja hoje não é motivo de alegria, é de tristeza, porque a igreja deles está fechada. Como você tem reagido a isso? Como você tem reagido ao fato de que o Senhor Deus tem, na verdade, disciplinado o seu povo, não deixando que o seu povo esteja na presença dele, assim como ele fez com Jonas? E esse é um grande alerta para você, porque provavelmente na próxima semana nós não teremos culto nenhum. Seu coração tem ardido por causa disso? Ou você não se importa se está ou não está na presença do Senhor? Ou a presença do Senhor não faz diferença para você? Ou o que você quer é tão somente sair do fundo do poço, ver a resolução dos seus problemas, mas a presença de Deus não importa em nada para você? Os seus ídolos continuam clamando. Para você, a demonstração de misericórdia de Deus não é a presença dele conosco em culto, nos lembrando que teremos por toda a eternidade. Para você, a demonstração e a prova da misericórdia dele é a sua cura, é a cura dos seus familiares, é o seu emprego, é a sua alegria porque você vive triste, a cura da sua ansiedade, da sua depressão. Talvez você morra com essas coisas, mas o que não pode faltar em você é uma percepção da misericórdia divina que começa já nessa vida. O que é interessante é que esse último versículo, ele fecha essa parte a qual o Senhor Jesus Cristo estava se referindo lá em Mateus capítulo número 12, o texto que nós lemos na liturgia. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele será morto e ele vai ressuscitar. O fato de Jonas ter sido expulso ou vomitado na terra por aquele peixe mostra como o Senhor Jesus Cristo também sairá do Sheol, da sepultura, será expulso do lugar dos mortos e, cheio de glória, ressuscitará como sendo as primícias ou primogênito daqueles que morrem, daqueles que estão mortos. O texto de Jonas não aponta para a nossa própria condição como mortos que ressuscitam pelas misericórdias do Senhor, mas aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo, que morreu por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que nós tivéssemos a esperança de que, por mais que nessa vida
estar seguros de que a ressurreição é certa. E de que, na verdade, os problemas, os medos, as dificuldades, o Sheol que enfrentaremos aqui, a morte, apenas vai nos assemelhar ao nosso Salvador. Semelhantes a Ele em sua morte, em seu sofrimento, também nos assemelharemos com Ele em sua ressurreição. Esse é o sinal de Jonas que nos é dado. Se nesse período de vida, sem esperança, cheio de medo, você não se encontrar com a misericórdia do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, com o sinal de Jonas perfeito, na salvação dada por Cristo, infelizmente, também não haverá salvação para você. Se você não se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que é a maior demonstração da misericórdia dele para você, não haverá salvação para você. Seus olhos deveriam brilhar diante da cruz do Senhor. Seu coração deveria palpitar mais forte diante do fato de que o Senhor Jesus Cristo foi morto e ressuscitou, de que Ele sofreu em toda a sua carne as piores justiças de Deus sobre Ele, mesmo Ele não sendo culpado de nada, tudo isso no seu lugar, e foi ressuscitado dos mortos, em uma impossibilidade cabal, mas uma possibilidade para Deus. Você deveria se impressionar com isso, e não com o fato de que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, algo que parece tão absurdo que as pessoas costumam negar, mas infelizmente o que lhe surpreende ainda mais do que Jonas e do que Cristo é a história do Harrison O'Kenny, que passou 3 dias debaixo d'água dentro do navio, e sim, foi resgatado depois de 3 dias na escuridão. E muito provavelmente você deve se espantar com essa história muito mais do que se espanta com a história de Jonas, ou deveria se espantar com a história de Cristo. Meus irmãos, o nosso pecado nos mata, nos destrói. E toda a história da redenção presente em Jonas é a nossa própria história, de homens que, à semelhança do Senhor Jesus Cristo, morreram para o pecado e aguardam a ressurreição para a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 6 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A sua salvação só aconteceu porque o sinal de Jonas aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. E nós sempre nos lembramos desse texto de Mateus capítulo número 12, o sinal de Jonas em Cristo, sempre com referência à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nos esquecemos que antes de provar a ressurreição, Ele provou a morte, e que só há salvação para nós porque o Senhor Jesus Cristo experimenta cada etapa da nossa vida, desde a morte por causa dos nossos pecados até a ressurreição. Foi o Senhor Jesus Cristo que esteve no fundo do poço, no Sheol, na sepultura. Foi o Senhor Jesus Cristo que foi expulso da presença do Pai, que se viu longe do templo do Senhor. Foi Ele que bradou: porque me abandonaste, Pai, porque me desamparaste. Foi o Senhor Jesus Cristo que experimentou o que é descer até as profundezas da terra, assim como Jonas diz que ele foi aprisionado com ferrolhos que correram sobre ele para sempre, lá no versículo número 6. Foi o Senhor
Senhor Jesus Cristo sofreu e foi ressuscitado, assim como Jonas também foi. Mas o que é impressionante é que, assim como Jonas também, em todo esse capítulo número 2, no sofrimento do Senhor Jesus, ele recita salmos. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 31, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Durante o sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, no seu lugar, ele continuava orando ao Pai, entendendo que o que ele estava fazendo era tão somente a vontade de Deus, e que se ele precisava sacrificar ao Pai para mostrar que ele, o próprio Cristo, não tinha ídolos, e que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai, ele faz um sacrifício perfeito, dando a própria vida, para que o sinal de Jonas, que é muito antes o sinal de Cristo, nos atingisse, e que assim como Jonas, nós pudéssemos morrer para os nossos pecados e sermos ressuscitados por causa de Cristo. O Harrison O'Kenny, o nigeriano que passou mais de 60 horas submerso naquele barco, naquele navio, ele disse em uma entrevista, abre aspas, eu estava lá na água em total escuridão e tinha certeza de que era o fim. Fiquei pensando que a água ia encher aquela sala, mas isso não aconteceu. Eu estava com muita fome, mas principalmente com muita sede. A água salgada tirou a pele da minha boca. Estava muito frio e estava muito escuro. Eu não conseguia ver nada, mas eu podia perceber que os corpos da minha tripulação estavam nas proximidades e eu podia sentir o cheiro deles. Vieram os peixes e começaram a comer os corpos. Eu podia ouvir o som. Foi um horror. Eu não sei o que impediu a água de encher o cômodo. Eu só fiquei chamando por Deus. Ele me protegeu. Foi um milagre. Harrison O'Kenny era cristão. Na noite anterior tinha lido cerca de 40 salmos. E ele ainda diz na entrevista que ele, durante o tempo que ficou embaixo d'água, ele recitava vários salmos, orando ao Senhor sem esperança alguma de ser salvo, mas sabendo que já tinha sido salvo. O grande milagre de Harrison O'Kenny não foi ser salvo 3 dias depois. O grande milagre da vida dele foi saber que o Senhor Jesus Cristo já tinha o salvado, tirado a sua alma do inferno e lhe dado vida eterna, independente de quanto ele ia sofrer ainda mais nessa vida. Se nós somos passíveis da ira do Senhor e da punição dele, ao nos encontrarmos com a sua misericórdia e com o Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto, nós podemos ter a certeza de que a sua graça vai superabundar onde abundou o pecado e onde deveria abundar a punição do pecado. Essa é a mais perfeita salvação do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, que a Tua Palavra nos ensina essa verdade tão essencial do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça é maior que tudo, porque nós que deveríamos ser mortos pelos nossos delitos e pecados, somos na verdade ressuscitados deles para a vida eterna. Obrigado, Pai, porque por mais que isso não tenha acontecido de forma completa e total, mas já aconteceu, já e ainda não, nós estamos nesta vida ainda experimentando as Tuas misericórdias. Nos faça, Senhor, trilhar todo esse caminho até a vida eterna, nos lembrando que o nosso maior problema já foi resolvido e que agora com o Senhor nós temos paz com Deus, independente de onde estamos, estaremos na presença do Senhor. Ajude-nos a valorizarmos a presença do Senhor de forma ordinária no culto ao Senhor. E te rogamos, Pai,
possamos cultuar a Ti, sim, outras vezes, que não precisemos ser privados deste momento em disciplina do Senhor, para podermos valorizar o Teu culto, que não precisemos, ó Pai, sermos privados do cântico ao Senhor para valorizarmos os sacrifícios de louvor, que não precisemos, ó Pai, morrer fisicamente para experimentar a completa presença do Senhor, a fim de que possamos agradecer ao Senhor, mas que desde já o nosso testemunho seja de pessoas que já se encontraram com a Tua salvação. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós teremos a ceia do Senhor e experimentaremos de forma dramática aquilo que ouvimos na pregação com respeito ao nosso Senhor e Salvador, o conquistador das nossas almas, aquele que nos livra do nosso pecado, da nossa morte, se colocando em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela morte de Cristo. Possamos ser alimentados ainda mais com a ceia do Senhor neste momento. Em nome e para a glória de Cristo. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Quero chamar aqui à frente o presbítero Cleuto e o presbítero Marques, que nos ajudarão na distribuição dos elementos. Mateus capítulo número 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26 até o 30, diz o seguinte: Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: Bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Esse é o momento, irmãos, onde o Senhor Jesus Cristo institui esse sacramento para que nós possamos nos recordar dele. Esse é o momento onde nós nos lembramos do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, do seu pagamento, por causa das nossas dívidas para com Deus. O Senhor Jesus Cristo deu o seu corpo e o seu sangue em uma demonstração daquilo que nós precisaríamos dar para que Deus se agradasse depois do tamanho desagrado por conta dos nossos pecados. Entretanto, porque o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar e deu o seu sangue e o seu corpo, nós não mais precisamos fazer sacrifícios, e como eu disse, isso muda na nova aliança. Agora nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Ele fez, e essa é a instituição dele, em memória de mim. Esse pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas nesse momento eles são separados do uso comum, para representar o corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo, não em um mero memorial, mas como selo da aliança que foi feita, primeiramente com o Senhor Jesus Cristo, e que também nos atinge. Se você é membro dessa igreja, a oitava igreja presbiteriana de Teresina, essa ceia é para você. É a mesa de Cristo, e não a oitava igreja presbiteriana de Teresina.
que implica dizer que se você não é membro dessa igreja, mas é membro de uma outra igreja presbiteriana ou igrejas genuinamente evangélicas que pregam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, você é irmão em Cristo, irmã em Cristo, e essa mesa, sendo de Cristo, também é para você. Entretanto, se você está disciplinado, disciplinada, ou não faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, infelizmente, eu queria dizer que este pão e este vinho não podem ser tomados por você. Você precisa entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, compreender o seu evangelho, entender a morte e a ressurreição dele, a redenção, a fim de que você possa comungar conosco no mesmo sangue, no mesmo corpo. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, entregue a sua vida a Ele, e aí sim você poderá comer o pão e beber o vinho. Nesse momento vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, esses elementos deixam o seu uso comum, e agora são santificados, separados para o uso do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tamanha graça. Te agradecemos pela morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Te agradecemos porque o Senhor não deixou o teu povo esquecer dessa verdade. Temos aqui hoje a instituição do Senhor Jesus para nos lembrar daquilo que foi feito por nós, a fim de que a nossa fé seja aumentada. Te agradecemos, ó Pai, e rogamos que assim de fato aconteça. Sejamos alimentados com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, em nome dele. Amém. Amém. Enquanto os presbíteros distribuem, nós cantaremos o cântico Só em Jesus.
tomou o pão, o partiu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é dado a favor de vós, comei dele todos. Semelhante modo, tomou o cálice. Ele disse: esse é o cálice da nova aliança, que é feita em favor de muitos. Bebei de todos. Com sua cabeça mais uma vez, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor nos alimenta de todas as formas, não apenas na pregação da palavra, mas também na dramatização dela, no pão e no vinho. Obrigado, Pai, por tamanha graça. Nosso Espírito agradece ao Senhor com sacrifício de louvor, desejosos de fazer a tua vontade, que sejamos fortificados e alimentados a partir desse momento. Obrigado por isso, Senhor. Assim que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neste momento, abra sua Bíblia no Salmo de número 8. Salmo de número 8, nós leremos todo esse salmo, no momento de ofertório, entrega de dízimos e ofertas. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Davi. Ó Senhor,